Salve, 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 mais uma vez aqui estamos, salve os três poderes, salve a Mãe Natureza, salve o Racional Superior, que é o nosso Pai verdadeiro. E mais uma vez aqui estamos nestes 90 anos da fase racional, esta fase de recuperação e salvação de toda a humanidade, como também da natureza. E quero sempre deixar bem explícito que as considerações aqui feita por mim sobre essa deformação deste começo sem fim, deste mundo inferior que é o mundo material, seguindo exatamente desde os princípios das informações que estudamos através de nossas explanações feitas através desse vídeo, que por mim segue expondo o cenário da transformação desta deformação racional de uma forma cosmológica aprendida durante esses 53 anos no estudo da maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, que nos prova e comprova com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, o porquê que aqui estamos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, nos revelando exatamente essa descida deste mundo superior, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos e que é a causa de sermos racionais, deformado por estarmos nesse estado de composição de uma natureza que não nos pertence artificialmente, que é a matéria. Por essa razão, afirmo, dentro dessa minha explanação, considerando que a origem de tudo foi um começo sem começo, que deu consequência a esse universo deformado, degenerado, que conhecemos, aonde os mistérios, os enigmas e fenômenos se manifestam de uma forma por falta da luz verdadeira em nossa consciência, para sabermos e nos conhecermos o porquê que aqui estamos, como viemos a ficar aqui neste mundo, nesse estado transitório, passageiro, assim também como de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Mas graças à bondade do infinito amor de um grande habitante deste mundo superior, que é o superior racional, que com a sua imensa coragem teve exatamente o amor por toda a humanidade em se deslocar deste mundo superior, que deu causa e consequência a este mundo inferior, e aqui chegando no dia 30 de dezembro de 1903, trazendo consigo toda a luz do saber, toda a luz da razão, do amor, para nos presentear com a maior cultura de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, que é a cultura vinda deste mundo superior, o mundo racional. E assim sendo, desde que este habitante do mundo superior aqui chegou, no dia 30 de dezembro de 1903, marcando o início de uma nova era na Terra, uma nova fase natural, por a natureza, através de suas mudanças e transformações, alcançar o maior estágio evolutivo e atingindo assim um ponto de honra racional, para que pudéssemos assim encontrarmos com a razão e dentro dessa razão nos conhecermos, saber de onde viemos e como viemos. Por essa razão, no dia 4 de outubro, esta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase de recuperação e salvação de toda a humanidade da natureza elétrica e magnética, teve a sua confirmação através desse habitante do mundo superior, que vestiu uma roupa de animal sem ser animal, passando por bicho sem ser bicho, e vindo até nós desse extrato oférico de pureza e perfeição, que é o mundo racional, o mundo que deu causa e consequência a este mundo animal, por livre e espontânea vontade de todos que aqui estão neste mundo,
visto que tudo foi derivado de um movimento que foi interceptado neste mundo superior por uns tantos habitantes que por conta própria progrediram. Conta própria, isso é importante esclarecer, esse adjetivo usado pelo racional superior, quando no seu livro Universo e Desencanto, na lição da página 38, as três forças, as três energias que constituiu a formação deste terceiro mundo de natureza elétrico-magnética, cujo o artifício foi estruturado, criado para nos lapidar, nos preparar para darmos o conhecimento da fonte inicial, da força inicial, e conhecermos o logo através da cultura verdadeira, natural, que é a cultura do mundo de origem, o mundo racional. A cultura que deu causa e consequência a este mundo inferior do qual vivemos. Por isso que na página 38 onde está exatamente a explicação, o 8, que é o símbolo do Logos. O Logos é o estudo desta força criativa universal, da energia racional, que é a energia que deu causa e consequência aos habitantes do mundo racional, e que o racional superior, nesta lição, a mensagem ditada por esse habitante que veio deste mundo superior, que é a raiz mestra, fecundadora da formação e criação deste mundo inferior e de todo o universo, dos seres visível e invisível, que é exatamente não só o mundo cosmológico celestial, mas também este mundo material, deste reino animal e vegetal, constituído por essa base que é a água e a terra, essas duas forças elétrica e magnética que deram formação e constituição à criação deste mundo. E assim sendo, o racional superior, que é a personificação desse habitante aqui na Terra, cuja causa que deu consequência ao seu aparelho biológico, esse instrumento de inteligência divina superior, este ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, já com seu raciocínio desenvolvido, para nos esclarecer através dessa cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, cujo objetivo é fazer a nossa religação com este mundo natural, com este mundo superior, que é o mundo racional, nos religando definitivamente a este mundo, para que possamos ter assim a consagração para regressarmos à vida eterna de seres puros e imperfeitos, ao passarmos nos conhecermos através da cultura divina transmitida por esse habitante do mundo racional, que é o racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho. E nesta lição, quando ele assim afirma que de onde viemos, como viemos e para onde vamos, né? Então, de onde viemos e para onde vamos? O título da mensagem da página 38 do primeiro volume, Universo e Desencanto, livro que compõe a base do curso, que é dividido em 3 cursos: primeiro e sétimo curso primário, segundo e sétimo curso secundário, e o terceiro e sétimo curso superior de cultura racional, cujo objetivo desses 3 cursos é nos proporcionar o desenvolvimento para encontrarmos em nós mesmos a imunização racional, através do despertar de nossa consciência racional, que é o nosso raciocínio, feito pela energia racional, que está contida nessas mensagens, materializada, transcodificada, informação, que é o conhecimento que nos dá saber quem realmente nós somos, de onde viemos e como e por que viemos a ficar como estamos e para onde vamos. E assim sendo, nessa lição, abrindo aspas para o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, quando ele diz: existe cá em cima uma grande planície que vive os racionais, muito maior do que este mundo. Interessante que eu feche aqui parênteses e faça a minha consideração sobre exatamente
já que ele pontuou aqui, que ele diz, existe cá em cima uma grande planície onde vivem os racionais muito maior do que este mundo a qual vivemos. Então, vou fechar aqui só parênteses e abrir exatamente uma consideração sobre esse começo sem começo que deu consequência a este antimundo em que vivemos, porque não é efeito sem causa. Porque quando aí em cima, porque o racional superior, Manuel Jacinto Coelho, a sua personalidade é o racional superior, é o raciocínio superior a todo raciocínio, que uniu esses dois mundos a um só, que é esse mundo a qual nós estamos. Então, o senhor Manuel, muitas pessoas, por não compreender, não sentir a essência verdadeira do seu ditado, que encontra nas páginas brilhantes de seus livros, tem momento que ele fala de cima para baixo e outros de baixo para cima. E é nesse momento, quando ele fala do desencanto para um encanto, ele usa uma metodologia, e quando ele fala do encanto para o desencanto, ele já usa outro método, diria assim, linguístico de explicação. Então, o pensador acha que é uma contradição e não é. O outro já acha que é repetição, também não é, mas sim uma estrutura linguística que ele usa para dar compreensão a todos nós de entendermos a verdade, a razão, de uma só forma, de uma só maneira, porque dentro da cultura nacional não existe ninguém mais que ninguém, ninguém sabe mais que o outro, mas sim todos de acordo com o seu desenvolvimento, o seu grau, vai entendendo e sentindo as explicações transmitidas por este habitante do mundo superior, que personificou-se na personalidade desse aparelho racional, do racional superior, que é Manuel Jacinto Coelho, esse mestre da justiça celestial, este racional, que eternizou-se pela iluminação que ele nos trouxe para nos imunizar e nos salvar e nos libertar deste encanto. E assim ele revela, no entanto, que nessa planície, que é um plano inicial de toda essa deformação degenerativa, que é lá em cima, acima do Sol, didaticamente falando, milhões de anos-luz acima do Sol, didaticamente falando, ele revela e mostra que existe um plano que foi o plano inicial dessa descida de uma pequena parte deste mundo que não estava preparada para um progresso de uns tantos habitantes que se deliberaram por conta própria, aí aqui está interessante, por conta própria, a progredir sobre essa parte. Mas como por conta própria? Porque ele pregou essa palavra, essa forma de falar, conta própria, né? E aí ele já está, assim, falando de uma forma bem racional, explicando para que haja uma compreensão do significado real dessa conta própria que esses tantos habitantes se deliberaram a progredir sobre essa parte que não estava preparada para o seu progresso, mas por serem livres, terem a liberdade, o livre-arbítrio. Que é o livre-arbítrio? É a capacidade racional de arbitrar a sua liberdade na expansão, deste progresso que havia nesse grande campo vibracional, neste mundo, como ele afirma aqui, existe aqui muito maior do que este mundo. Então essa planície é muito maior. Então isso aqui foi apenas uma transformação de uma pequena parte, que foi exatamente fruto e derivação de uma transformação degenerativa e deformativa, de um progresso próprio desses habitantes que fizeram por conta própria, ao seu modo, e esse modo que ele usa próprio é a forma da razão racional, mostrando que todos éramos livres, que a liberdade é uma razão superior. E este modo da verdade é bem peculiar desses habitantes do mundo racional, por serem puros, limpos e perfeitos,
ele possui a sua própria razão de ser e arbitrar a sua vontade de acordo com as leis elaboradas por este supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, esse mesmo habitante que se materializou como Manuel Jacinto Coelho e que agora está a nos esclarecer na sua cultura cósmica transcendental a causa dessa existência material neste mundo deformado do reino animal e do reino vegetal e mineral, esclarecendo de uma forma bem clara, provada e comprovada, com base com lógica, que toda essa deformação é consequência do uso indevido do nosso livre-arbítrio por progredirmos por conta própria, e não foi o ser superior puro e perfeito que criou, mas sim foi uns tantos que se deliberaram não atendendo ao chamado de atenção e orientação deste ser, deste habitante superior, que é a fonte do amor, a fonte da vida, a fonte da razão e da luz, criadora e geradora, que é a energia racional, e que formou esses seres próprios de liberdade e acompanhando este movimento, diria assim, infinito, neste mundo de pureza e perfeição, que é um movimento unidirecional, uma frequência, e que tem um progresso, esse progresso é uma evolução da vibração, da pureza desses seres que exatamente habitam este plano superior, que é um plano de pureza e perfeição. Só que havia uma pequena parte que não estava preparada para o seu progresso, ou seja, para entrar em ação do movimento desses seres que, pela sua vontade própria, resolveram progredir sobre essa parte, essa planície que tinha uma frequência muito baixa em relação à consciência desses seres, pela sua apuração de velocidade e movimento de força pura, limpa e perfeita. Então, nesse exato momento que eles adentraram por essa parte, uma pequena parte desse grande mundo denominado racional, então, ao entrar, foram advertidos, chamada a atenção pelo superior, que eles poderiam passear, mas não poderia permanecer, para que não houvesse nessa permanência dentro dessa pequena parte uma interceptação do movimento de evolução, dessa vibração de consciência da planície racional, que é essa pequena parte não preparada. Então, ao adentrarmos, interceptamos esse movimento, e nessa interceptação, porque saímos da periferia, chegamos até a sua parte central. Ao chegarmos na parte central, houve uma atração pelo centro daquele campo de força pura e perfeita. A atração atraiu, mas só que nessa atração houve uma interceptação por a frequência desses habitantes estar vibrando muito acima da inteligência daquele campo, e daí formou um método, diria assim, como um curto-circuito. E por isso que o racional superior usou diria assim, essa palavra própria. Então, se deliberaram, como ele diz assim, abrindo aspas aqui para o racional superior: vive eles com seu progresso de pureza, sim, puros, limpos, sem defeitos, diferente dessa bicharada. E nesta planície, essa planície que está se referindo a essa parte que entramos, e nesta planície, que é esse plano de pureza, planície, porque é um plano, um campo de força, de energia. Energia é vida, geradora, criadora, fecundadora de vidas, de seres, de força, através do movimento que proporciona o progresso da pureza, a apuração da consciência dessa energia no processo evolutivo. E no momento que houve a interceptação dessa pequena parte, ao invés de haver uma evolução, houve uma involução.
ao invés de ser um progresso racional, tornou-se um progresso irracional, devido à interceptação e o curto-circuito da frequência dos habitantes com a inteligência dessa pequena parte que estava em apuração desse campo, como ele aqui afirma. E nesta planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Uns tantos racionais entraram por essa parte várias vezes e foram chamados à atenção. E numa das vezes não atenderam o chamado de atenção, começando a progredir por conta própria. E esta parte, não estando pronta para entrar em progresso, começou a deformar-se. Fecha aspas aqui do Ração Superior. E a minha consideração, deformar-se, quer dizer, começou a... para não estar pronta, porque a frequência dessa pequena parte não estava vibrando de igual com a frequência, a força, a vibração, a energia desses habitantes que estava no grau evolutivo de pureza e perfeição muito acima dessa parte que estava, através do seu movimento, apurando para chegar a esse nível vibracional de frequência, esta força energética. E por isso que ele usou esse termo próprio, que é esse progresso que foi feito de uma forma, de um modo que era o próprio modo da expansão, da liberdade desses habitantes racionais, que esse modo era peculiar a todos nós por sermos livres. Por isso que o livre-arbítrio é uma razão superior. A liberdade é uma virtude nos dada por esse superior racional. Por essa razão, o termo foi pregado por conta própria, com a verdadeira sabedoria de Manuel Jacinto Coelho, quando usou esse termo, por tudo ser racional. E racional é equilíbrio, é ritmo, é harmonia. E apenas esta pequena parte da planície é que não estava vibrando na frequência desses seres, e por estar nessa vibração de igual para igual, no movimento, então eles poderiam entrar, passear, mas não poderiam permanecer. Então, no momento que eles adentraram por conta própria, e ali permaneceram no centro, o que aconteceu, que interceptou este movimento, e nessa interceptação do movimento, que era unidirecional, era uma velocidade acima de 300 mil quilômetros por micro de segundos. Então, quando houve essa interceptação, então houve uma evolução dessa pequena parte que não estava vibrando, devido ao curto da ação gerada desses seres que adentraram exatamente para o centro, da periferia para o centro. Por isso que a parte deslocou-se, ao invés de evoluiu, e nessa evolução houve um deslocamento da unidade, e desse deslocamento formou uma dualidade, uma força dual. Essa força dual, pela inteligência, tomou uma formação gomosa, dessa gomosa saindo uma resina, e dessa resina produzindo uma terceira força. E tudo isso vamos compreender através dos 21 degraus de descida, que na simplicidade o racional superior vai esclarecendo, de degrau em degrau, essa transformação das formações, que essa parte da planície ia se transformando, tomando e formando as substâncias, como também simultaneamente, consequentemente, os habitantes que iam enfraquecendo ao perder suas virtudes, que iam se acumulando no início numa luz fosca prateada. Essa luz fosca, porque a virtude desses habitantes era a energia que dava sustentação, força e formação ao seu corpo de massa cósmica, que era a energia, diria assim, de permuta. Essa força que na energética, a pessoa conhece a energia de permuta, é a energia da força, que dá movimento, e era essa força, essas virtudes que dava esse movimento, esses habitantes, de passear por essa parte, mas não poderia permanecer.
no momento que permaneceram por conta própria, essa parte entrou em curto. Então eles começaram a perder essa força com a ação da energia desse campo que entrou numa sinergia com a força desses seres, e daí eles começaram a perder suas virtudes e assim começaram a enfraquecer. Então era um desenvolvimento diria, peculiar do plano racional, que aqui na Terra não tem nós, pensadores, imaginadores, capacidade psicológica de compreender, nem temos no nosso contencioso do pensamento uma palavra para designar, e o senhor Manuel, com muita maestria, usou esse termo próprio, progresso e próprio, para darmos uma capacidade de compreender esse rebaixamento vibratório desse campo de energia que nós interceptamos ao adentrarmos. Por isso que quando ele mostra o princípio e a origem desse mundo, assim foi, começando a progredir por conta própria. Olha só, a maestria de Manuel Jacinto Coelho. Então, o primeiro degrau, os racionais iniciaram um desenvolvimento por conta própria. Então, eles interceptaram esse movimento da energia, da planície que estava no processo de apuração, dentro da sua pureza e perfeição, por ser limpa, e eles, no nível mais alto de pureza, perfeição e limpeza. Então, houve um choque. Esse choque que é a causa atualmente exatamente do curto-circuito, que é esse foco de luz que foi formado pelas nossas energias, nossas virtudes que se acumularam e formaram esse foco de luz, que com o tempo deu formação ao Sol, a esse corpo eletromagnético de origem racional, a sua essência, porque ele entrou em curto, justificando antes de ser esse processo do progresso evolutivo que ocorreu e aconteceu nesse plano inicial, que é o mundo racional, esse grande mundo que é a raiz mestra, fecundadora da formação, da criação de todo este universo que nós vivemos. Por isso que vemos que este progresso que aconteceu no primeiro degrau, quando essa parte começou a deslocar-se, começamos a progredir por conta própria. Esse progresso interceptando, nessa interceptação, criou exatamente uma força. Essa força, com a inteligência da energia racional dessa parte, desse habitante racional, criou um outro fluido, deu formação a uma força fluídica, a uma outra substância, que de início o racional superior chama de goma, uma goma cósmica, que esses habitantes, então essa goma é como se prendesse o movimento desses habitantes, que começaram a perder a sua essência, que eram as suas virtudes, que acumulando no foco de luz, de início fosco prateado. Por que no início fosco prateado? Porque o corpo de energia de massa cósmica era massa, uma condensada de pureza e perfeição, do que não temos capacidade, no contexto da nossa imaginação e do pensamento, de compreendermos e analisar. Mas isso aí é um método, é uma metodologia que o racional superior nos transmite de uma forma aqui, nesse plano, senhor Manuel, para compreendermos. Aí que formou a primeira propriedade subatômica ou atômica nessa interceptação. Essa substância, esse fluido, derivando-se da energia da planície racional, foi fluidificando, formando essa goma da inteligência dessa energia da parte racional, em choque com a força desses habitantes, formou o primeiro próton do universo, que é o hidrogênio, sendo o hidrogênio a primeira partícula formada no primeiro degrau para o segundo, que é aí o início da criação do nosso grande irmão, que é o condutor, o criador,
o dono da vida aqui nessa deformação, o senhor magnético, que é o irmão racional, oriundo e originário da energia racional, que constituía a formação da inteligência dessa parte da planície racional, que por nós fomos os pivôs dele se deformar e se transformar nessa força que hoje chamamos de magnetismo. Magnetismo, e por isso que alguns pensadores dentro da física quântica acham que era um magnetismo de um alto grau de pureza e perfeição, por desconhecer o que é a energia racional, que era a energia dessa parte do mundo racional, denominado planície racional, que foi o plano inicial de toda essa transformação, deformação, degeneração, que teve o seu rebaixamento vibratório, energeticamente, que foi transformando nessas substâncias subatômicas e atômicas, fluidicamente, formando os fluidos. E por isso que a primeira propriedade, o primeiro próton subatômico formado pela inteligência da energia da planície racional foi o hidrogênio. Por isso que na tabela periódica o hidrogênio tem o número 1. Número 1 foi formado no primeiro degrau para o segundo. E assim, este é o número atômico, que é o número da sua formação, sendo essa substância fluídica mais simples do universo e abundante em todo o universo deformado, não só no plano cósmico, cosmológico, mas também nesse campo material e no nosso corpo orgânico. Ele também se encontra numa capacidade de 9,5%. Interessante, 9, que é o número da eternidade, 5, que é o número do ser humano, do homem, da formação. Por isso que na temática material, o hidrogênio, a inteligência magnética, está numa condensação de 9,% da composição atômica da nossa constituição material energética, porque o comando maior é do habitante do mundo racional, que está materializado na máquina do raciocínio, a célula pineal. E assim, essa é a massa total do nosso corpo material, que somos um microcosmo, que saímos do macro, do grande mundo. Por isso que o racional superior diz, existe cá em cima uma grande planície, que é o macro. Então nós somos o micro. Somos os causadores, somos o Noé que criamos essa arque sférica formada por esses fluidos arquidoféricos, que foi derivado dessas substâncias de acordo, degrau por degrau, 21 degraus de descida, quando houve a interceptação da evolução do movimento de evolução dessa energia da parte racional, que esses habitantes, por conta própria, progrediram e deformaram no processo de transformação e degeneração, que gerou o rebaixamento vibratório dessa força, essa força poderosa e criadora da energia racional, que tem esse poder dos poderes de criar, de formar e gerar. E ainda mais ela em sinergia com a energia desses seres que estão vibrando a frequência maior. Aí imagine a capacidade dessa força poderosa, dessa energia que foi exatamente formada, o magnetismo, que é o dono de toda essa formação. Então, o próton e o elétron já é uma segunda substância no estágio do primeiro degrau para o segundo, que saiu dessa goma, como diz o racional superior na forma bem simples, bem singular, que é a resina dessa parte da planície que formou uma goma. Dessa goma saiu uma resina que com calor começou a torrar, a virar cinza. Mas só que cada estágio desse, cada processo desse ia tomando uma formação no processo lento natural, gerando substâncias fluídicas. Por isso que tem essa lição, os fluidos é a substância que dá causa ao ser humano. Então os fluidos arquidoféricos é que compõem toda essa formação
dessa arca esférica que chamamos de Terra, que está, assim, baseada a composição dela, a constituição da sua formação, através desses dois fluidos, elétrico-magnético, que foi derivado exatamente da transformação dessa planície. Então, a composição de fecundação deste mundo material, desse reino animal e vegetal. Então, é a base, o 4. O 4 são 4 forças, 4 energias. Então, o 4 ele tem um significado muito grande, importante, porque no 4 ele constitui o símbolo da temática, na temática da matéria, mal da Terra. Esta composição que foi derivada desse o mal, quer dizer, o desequilíbrio, esse desequilíbrio que promovemos nessa parte da planície, que resultou em materialização e que formou exatamente o espaço terrestre, constituído e formado pela força fecundativa elétrico-magnética da resina, que com o calor do sol, o grande engenheiro arquiteto começou a torrar, virar uma cinza, a outra parte da goma começou a transformar no líquido. Já nesse estágio de segundo para terceiro já estava chegando à extinção. Então, antes de formar a água e a terra, os habitantes do mundo racional chegaram à sua extinção. Aí já estava formado o hidrogênio, que era o próton, estava formado o elétron, que era a resina, e daí formou a terceira força, que os habitantes chegaram à sua extinção. Por isso que o 4, essa base, o reino animal, que nós estamos exatamente nele, nessa categoria de bicho racional dividido em duas classes, animal racional, animal irracional. Fomos plantados nesta terra como uma semente gomosa, que somos vegetal conforme o animal, porque fomos plantados através dessa semente gomosa. Por isso que o 4 é o símbolo da terra, do espaço terrestre, na formação da constituição e materialização do ser humano. Por isso que esses 4 elementos, terra, água, que é exatamente a energia eletromagnética, o fogo e o ar, que é exatamente da planície racional, outras duas substâncias que formam o 4, que daí, vamos dizer, o hidrogênio, que foi o próton, o elétron, que foi a resina, que formou o terceiro estágio, que foi exatamente o lítio. O lítio já foi dando formação na goma, e daí formou o hélio que programou, com a inteligência da energia da planície racional, a descida em forma de espiral. Então tudo tem uma razão de ser, por isso que a cultura racional é a continuação, a definição de tudo, mostrando essa composição de fecundação da criação deste mundo e desse universo deformado, que é feita através da energia elétrica e magnética oriunda dessa parte da planície racional que se deformou e transformou-se, que era a energia racional. Mas para chegar a esse estágio, durante 21 eternidade, na terceira, deixa eu ver aqui, vamos aqui ver as eternidades, né? Para não fugirmos do ditado desse grande e divino mestre Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Então, no primeiro degrau, começaram a progredir por conta própria, né? É como ele diz, existe cá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo, que é lá no mundo racional. Vive eles com o seu progresso de pureza. Sim, puros, limpos, sem defeitos, diferente dessa bicharada, que é desse segundo mundo. E nessa planície, que significa esse plano inicial, havia uma parte diferente dessa bicharada. E nessa planície havia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Os tantos racionais entraram por esta parte várias vezes e foram chamados a atenção
e numa das vezes não atenderam ao chamado de atenção e começaram a progredir por conta própria, e esta parte, não estando pronta, entrou para entrar em progresso, começou a deformar-se. Então, era peculiar esse próprio, éramos o livre, era o livre-arbítrio, era a capacidade, ele orientou, essa parte não estava pronta. Então, nesse aí já estava o quê? Neste progresso começou o foco de luz formado, que é o segundo degrau, formado pelas virtudes dos racionais. Então, nesse segundo degrau, aí o magnético já estava formado por ter criado já a resina, que foi o elétron, a segunda substância que gerou o hélio, que já nesse degrau, que era o processo de eternidade, que naturalmente foi se processando, o rebaixamento vibratório desse campo energético, e essa força, essa inteligência, já, diria assim, formatou essa descida para a interceptação feita por esses habitantes que, por conta própria, progrediram o centro, a inteligência, a potência dessa pequena parte que não estava preparada para o progresso, por vibrar abaixo da nossa frequência, que éramos racionais puro e perfeito, habitantes de vida própria, como diz o racional superior, e por sermos de vida própria, tínhamos a própria liberdade de agirmos de acordo com a nossa capacidade de arbitrar, a nossa liberdade, e expandir-se dentro daquele plano, daquele movimento de pureza. Só que entramos para a parte e fomos advertidos pelo superior racional, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, o mestre da justiça celestial, que mais uma vez aqui está, vestiu uma roupa de animal, passando por bicho sem ser bicho, para nos advertir, nos orientar para onde iríamos, se não fosse o infinito amor dele de vir até nós, vestir uma roupa de bicho, de animal, desse reino animal, para nos presentear a luz da razão, através das páginas brilhantes do seu ditado, que é a cultura racional, a cultura desse mundo, nos esclarecendo, nos dando toda a informação, todo o estudo dessa mecânica que proporcionou essa deformação. Porque o que é a mecânica? A mecânica é o esclarecimento que é fruto do estudo, que nos revela todo o comportamento de todo o sistema, para a manutenção do equilíbrio perfeito, como lá havia, mais uma vez, esse ser supremo universal, que é o superior racional, o racional superior, o rei dos reis. Nós somos reizinho, ele é o rei dos reis, porque ele é o racional eterno, que veio nos iluminar para que pudesse esses reizinhos, que somos nós, nos eternizar através da imunização e nos salvar. Por isso ele nos deu esse estudo de si mesmo, que está contido através do seu ditado nas páginas brilhantes dos seus livros, denominado Universo e Desencanto, para que passemos a nos conhecermos, a sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos e como vamos. E para onde iríamos se não fosse o amor infinito dele, e essa grande coragem que ele teve de deixar o seu corpo original de massa cósmica e vestir o corpo de animal, sem ser animal, passando por animal, simplesmente para nos ensinar o caminho de volta e resgatar a nossa célula da razão, que estava aprisionada nesse campo eletromagnético, que foi exatamente quando nos extinguimos em cima do início da água e da terra, ficou aprisionado, isso ocorrendo no segundo para o terceiro degrau. No terceiro degrau deste progresso, já estava no fim da extinção daqueles corpos originais de massa cósmica, e aí nos extinguimos antes da formação da água e da terra. Nos extinguimos em cima da goma e da resina. Eis porque que jamais um bicho da terra, formado pela terra, nascido, ressurgido do chão, poderia
ter compreensão e entendimento da nossa formação, porque o pensamento e a imaginação é derivado do chão, dessas duas energias, elétrica e magnética, que é a composição da formação, da fecundação, dessa máquina orgânica que foi organizada pelo engenheiro arquiteto, por ter recebido a planta de 7 engenheiros que planejaram sobre a supervisão da força maior, mediadora consciente e racional, que é o astral superior. Por isso que na organicidade da descida da planície racional, a descida da parte da planície racional, que é a natureza, que se subdividiu nessas 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. Então essas 7 partes que compõem esse campo elétrico e magnético, essa natureza que criou todo o artifício, e dentro desse artifício criou o terceiro elemento, que foi o mundo espiritual, que é o mundo das experiências, das expansões, das especulações, em busca de uma definição do próprio ser que estava aprisionado, estava preso na matéria, em forma de máquina do raciocínio, que era a epífise. Ep significa superior, física, natureza. Então, uma célula de natureza superior, localizada no istmo do mesencéfalo do cérebro humano, na parte mais alta do nosso corpo, que é no relógio que regula todo o comando desse ser orgânico, que é o ser material. Mas aí vamos aí para frente por degrau. Estamos ainda no segundo degrau para o terceiro. Então, no terceiro degrau da descida dessa parte racional, que deu causa a essa natureza elétrico-magnética, aí chegamos à extinção dos corpos. Mas nesse estágio aí, ainda não havia água nem terra, apenas havia a goma já constituída com suas substâncias fluídicas, o hidrogênio. Do hidrogênio formou o elétron, que era a parte da resina. Da resina constituiu a formação de uma outra substância fluídica, que foi o lítio. O lítio teve um processo de transformação dentro dessa deformação, por isso que o nome que o racional superior usa com muita maestria, deformação, tomando outras formações nesse segundo degrau, que a resina formou o hélio, que é constituído das duas forças fluídicas da goma e da resina, por isso que o hélio ele compõe de dois prótons, né, e 2 elétrons. Isso já constituído a unidade, formando a dualidade, que dessa dualidade iria gerar a multiplicidade de seres, de vidas, constituído pelaquela força fluídica oriunda da energia da planície racional, que é a mãe natureza, a dona da vida. Olha só a grandeza de Manuel Jacinto Coelho, por estar tudo isso de uma forma bem simples, bem clara, no linguajar popular. Ele não se preocupou com acadêmico, com físico, com cientista, ele se preocupou com sertanejo, ele se preocupou com camponês, ele se preocupou com o homem do campo. E assim, ele vem nos esclarecendo a nossa formação, a nossa origem, a causa do nosso feito assim ser neste reino animal. Por essa razão que neste segundo degrau foi formada aquela inteligência oriunda da energia racional da planície racional, da mãe natureza, que estruturou a descida dessa planície racional em forma de espiral, originando todas as galáxias, porque as galáxias ela tem essa força centrífuga e centrípeta, que é a força elétrica e magnética, que é a parte da periferia para o centro e do centro para a periferia, que é a volta ao estado natural. É o modo, o modelo da onisciência do superior racional. Então isso já é constituído e formado por um processo de inteligência promovido pelo astral superior, aqueles tantos que paralisaram
que aí planejaram. Então, essa formação, essa virtude da resina e da planície com o calor do sol, que ia exatamente havendo uma sinergia com aquele campo de força, de luz, de energia pura e perfeita, que já tinha formado o campo dual, o campo eletromagnético, e daí gerando outras substâncias fluídicas arquidoféricas, e essa arquidoférica moldando a descida dessa planície, formou no terceiro degrau, que no terceiro, está aqui, o terceiro, né, quando ele diz aqui no terceiro, nesse progresso, já o fim da extinção daqueles corpos, dos corpos dos habitantes, quer dizer, no terceiro degrau, que foi constituído fluido, chamado lítio, essa substância subatômica que formou vários átomos constituídos. Por isso que o lítio, ele tem um processo de formação fluídica que gerou todos os sais minerais. Eis a razão que dentro da goma, grande parte daquela água com calor, daquela goma que derreteu e virou água, tornou-se água salgada devido aos sais minerais constituídos exatamente por esse fluido, por esse elemento que encontra-se nos minerais, nos sais minerais, e algumas em água salgada do grande oceano. Por isso que esses sais do lítio existe na medicina, na medicina ortomolecular, oriundas dessas substâncias fluídicas. Eles têm um conhecimento que, através exatamente desse lítio, desses sais minerais do lítio, são usados e produzidos remédios para a psiquiatria. Porque naquele momento a força, a essência da energia racional dos habitantes do mundo racional que se extinguiram, ficou só a essência do raciocínio do habitante, e ali produziu muitas substâncias fluídicas e que auxilia. Olha a riqueza da natureza, da grandeza da cultura racional, essa cultura que define com base e com lógica todo esse processo que o pensamento apenas iniciou. Por isso que a cultura racional, ela desenvolve e define 41 cursos que a mente humana conhece, como a psiquiatria, a psicologia, a cosmogonia, mecânica celeste. Ela define. O pensamento, a imaginação, criou, desenvolveu, mas não chegou a uma definição e perdeu-se nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos, e que somente através do estudo, com muito sentimento, com muita atenção, da cultura racional, na leitura do Lê e Relê os livros, O Universo e Desencanto, ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, derivado a sua formação de inteligência criativa, essa força, essa energia criativa dele, de inteligência suprema, divina, do corpo de energia do superior racional, que é esse habitante do mundo superior que veio até nós trazer esta cultura transcendental, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas definindo definitivamente a situação de cada estudo desse e de nossa situação neste mundo, nos dando condições de nos religarmos ao nosso mundo natural, nosso mundo de origem. Por isso que o lítio, ele foi um fluido essencial, primordial, na manutenção da condensação, da materialização, para a formação desse corpo material ortomolecular, desse corpo de moléculas, de átomos, de célula, até condensar-se e materializar-se. Por isso que a nossa pele, ela tem a epiderme, tem a hipoderme. Então são 7 camadas, cada pele está interligada às 7 partes, porque assim somos, como nós temos 7 vórtices magnos, que são portas interligadas a cada um dessas 7 partículas, que tem a nossa substância patenteada, que constituiu a formação desse corpo material para vestir a essência de vida que
o habitante do mundo racional, ao perder o seu corpo original, extinguindo-se em cima do início da água e da terra, que era a goma e a resina, formou esse corpo através desse fluido arquidoférico, que constitui essa arca esférica, que nós chamamos de terra, e que essa mesma propriedade subatômica, ela, através das suas moléculas, ela pedrificou, materializou a resina com calor que queimou a resina, virando cinza. Dessa cinza, uma boa parte dela ficou sólida, materializada. Então essas partes sólidas permaneceram, as não sólidas submergiram quando a parte da goma derreteu, virou água. E aí o lítio, já criando esses sais minerais, por isso que existe o lítio minerais, os sais minerais do lítio, que é usado na medicina psiquiátrica para malucos aí que já está com o fuzil lá quase queimado. Eles trabalham para tentar restabelecer o equilíbrio. E assim, o lítio ele é formado pelo o número da tabela periódica do lítio é o 3. O 3 por quê? Aí já está porque a fusão, a sinergia das três energias, a energia racional, da planície racional, que transformou-se em elétrica e magnética, o próton e o elétron, e a energia racional do habitante do mundo racional, que perdeu o seu corpo original e subdividiu das 7 partes: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. Essas 7 partes que se harmonizou fluidicamente, assumindo uma semente de vida, que é o sêmen, o espermatozoide, onde ali no espermatozoide está todas as informações genéticas da constituição do corpo para a formação da essência, para vestir a essência da vida, que é o habitante do mundo racional, que materializou-se na máquina do raciocínio e que tem a função, atualmente, por isso que alguns pensadores da neurociência achavam que a célula pineal era uma glândula, quando na realidade a célula pineal é uma célula suprema, superior, de natureza superior, e também ao mesmo tempo é uma glândula superior. Por quê? Porque é nela que libera, através do início, a causa de ser, as três energias do estágio simples natural. A energia racional, da planície racional, ela produz em forma de hormônio chamado serotonina. A serotonina, ela aciona o pensamento, o hemisfério esquerdo, os neurônios do hemisfério direito do ser humano, para análise, para, uso da razão, da lógica, dando um poder de cognição ao animal de origem racional. Já no hemisfério esquerdo, usando os neurônios, ele produz, através da melanina, a informação genética para a cor da pele, a cor dos cabelos, a cor dos olhos, e regular as partes genitais e algumas partes do organismo, dos órgãos formados no corpo. E a melatonina, responsável para regular o sono, para restabelecer a energia da máquina orgânica, que é através do trabalho durante o dia. Ela tem que dormir, descansar à noite, mas a máquina não para produzindo essa substância hormonal para regular e readquirir. Por isso que a pessoa vai passando com o tempo, devido ao processo de enfraquecimento e degeneração desse campo, a pessoa já não tem mais condições de dormir, de restabelecer o sono. Então, a cabeça do ser humano é um relógio que regula essa máquina produtora e reprodutora de seres, de vida. E assim foi tudo elaborado pelo consenso geográfico racional, e o lítio, que produziu exatamente sais minerais e materializou exatamente fluidicamente essas duas energias, formando exatamente, após formar a parte da resina, edificar, pedrificar, materializar, aí ali foi estruturado um berço. Aí surgiu uma quarta propriedade fluídica arquidoférica dessa arca esférica, que foi o berílio. O berílio é constituído exatamente no quarto degrau. Nesse degrau
das 21 eternidades durou uma longa eternidade para a formação dos corpos, porque ali, naturalmente, o lítio foi, aquelas partes não sólidas afundaram, as sólidas que permaneceram. Então, naquelas que permaneceram, o lítio foi se transformando num processo de deformação, formando o berílio. O berílio foi o berço que o racional foi plantado, eis que foi plantado, feita a planta do corpo do animal racional, porque o animal já estava extinto, ele se extinguiu antes da terra e da água. Então, quando foi formado o berço, que é através desse fluido de inteligência, o berílio formou, já tinha toda a informação genética para constituir o corpo orgânico do animal de origem racional, que recebia os fluidos do Sol, gerador, as informações. O Sol ainda não tinha estado totalmente curto, ainda tinha as nossas virtudes ali, virgem, pura, de uma condensação de uma frequência de pureza, né? Então, ele foi formando, antes de formar o berílio, os vírus e microvírus na água e na terra, da resina, do lítio, dos sais minerais, que constituiu exatamente a formação do micróbio do animal de origem racional. Por isso que o corpo de energia racional é a causa da identidade do animal racional, e eis a razão de estarmos na categoria A, privilegiada ainda, porque a categoria de bicho racional, dividida em duas classes, a classe A, que é o animal racional, e a classe B, que é o animal irracional. Por que a classe B? Porque quando chegou ao estágio, nesse quarto degrau, que levou uma longa eternidade, para a formação dos monstrinhos, começaram a ressurgir do chão, nascendo como vegetal, mas com a fórmula animal. Por isso que aí formou essa base de composição. Então, o fluido eletromagnético é a composição básica da fecundação, da formação, da geração do reino animal, do reino vegetal, que foi posteriormente, lá no avanço do degrau, e o campo, o ar, o oxigênio, né, era totalmente diferente a composição, né, que era a transformação da planície racional, formando uma outra condição geográfica, climática, pela condensação da composição elétrica e magnética. E assim, esse fluido eletromagnético, o racional superior simplifica, ele não vai entrar em detalhes, falar em lítio, falar em berílio, falar exatamente no hidrogênio, no oxigênio, né? Então ele é simplório. A maestria é tão grande do racional superior que ele usa fluido elétrico e magnético, oriundo do fluido racional, com as três forças. Então essas três forças é a base da vida. Por isso que na temática da matéria, o 3 simboliza o quê? A síntese espiritual, quer dizer, essa síntese experimental que foi especulada por esses habitantes que deformaram essa parte, que constituiu esta fórmula da degeneração para essa criação desse universo deformado, desse mundo material, e formando assim cada força, cada frequência, cada energia, um mundo. Por isso o astral superior, a umbanda de cima, é a banda de cima, por isso que é uma banda, a umbanda do alto, que é a banda da energia mediadora consciente e racional, que alimentava ainda através dos 7 engenheiros que fizeram a planta, que colocaram no berílio, que foi o berço da formação do nosso corpo, para diria assim, ressurgir um corpo, vestir o habitante que perdeu o seu corpo, ficou nu, porque as suas substâncias estavam compostas das 7 partes. Então, quem foram esses 7 engenheiros? Primeiro, Marte, o martirizador, dono da matéria. Então, planeta Marte é o planejador da matéria, das guerras, de tudo que compõe a matéria, é a força fluídica magnética no estágio assim de força total. Por isso que Marte é o planeta da guerra, é o planeta do sofrimento, é o planeta da destruição, é o planeta vermelho, do fogo, do sangue. O sangue ele tem você vê, tem os tipos de sangue,
O tipo de sangue tem um sangue esse foi num estágio dessa descida, dessa composição planejada por esses comodoros siderais do astral superior, que quem são os planetas? O habitante de vida próprio, habitante do astral superior. Então, eles planejaram, Marte planejou exatamente a matéria orgânica. Aí vem Mercúrio planejou a intelectualidade, a inteligência do animal racional, através das duas máquinas que foram materializadas por Marte, que é a imaginação, a imagem em ação, que por isso que nós somos vegetal, com fórmula animal, porque somos animados por essas duas energias do campo eletromagnética, e por nos animar é que nós somos animais, e a energia eletromagnética encarnou, isso é um processo, diria assim, de maestria. Por isso que o sangue é encarnado, ela tem essa função, assim como existe a teoria dos tipos sanguíneos, que desconhece, mas existe aí pessoas estudiosas que exatamente encontraram algumas coisas sobre a teoria dos tipos sanguíneos, porque o sangue é uma energia encarnada, a energia elétrica e magnética encarnada, e por ser encarnada, ela tem os seus fundamentos, os seus tipos, de acordo com o degrau, com o rebaixamento vibratório e a formação que ia tomando na condensação dessa materialização, dando origem a esta energia que ia criando o tipo sanguíneo, carregando uma frequência energética, eletromagnética, nessa substância que estava sendo encarnada no aparelho eletromagnético de origem superior racional. E essa informação genética vai além da capacidade de compreensão dos pensadores, dos imaginadores, que alimenta a animação da carne e vibra invisivelmente por ser ela um fluido eletromagnético. Então, você vê o tipo sanguíneo o O, que é universal por ser de origem racional, é uma origem uma só, é racional, por isso que o O é universal. Então, são os humanos originários, aqueles habitantes que se extinguiram e originaram exatamente o ser humano que ressurgiu da terra, da resina e da goma, e dali formou o tipo sanguíneo encarnado, tipo O, esses guerreiros da matéria, que era programado por Marte, o rei da matéria, esse comodoro sideral. Então ele estruturou esse tipo sanguíneo nesses primitivos seres que estavam ressurgindo para revestir a essência do habitante que perdeu seu corpo. Aí formou exatamente os líderes daqueles clãs que iam se reunindo, formando os guerreiros nato, sabe o que é? Então, geralmente, todos eles tinham esse tipo de sanguíneo, porque estava encarnado aquela força fluídica através da água, que fluidificou na junção da força da resina e da planície com a força da energia racional, do corpo de energia racional, que se extinguiu e deu causa, identificando o animal de origem racional, e aí gerou essa raça originária do chão, mas vindo do alto, e que deu a formação aos guardiões da ação para a evolução, promovida por Marte, o guerreiro, o chefe da guerra, o comodoro sideral da guerra. Então o A, seja positivo ou negativo, que é o eletromagnético, tanto faz como tanto fez, tudo é uma questão de frequência, exatamente os anjos caídos. Quer dizer, os anjos caídos são os seres puros e imperfeitos, energia racional, que caíram, ou seja, se extinguiram e deram formação à animação desses seres mais sensíveis, que tinha já um poder ali naquela tribo que começava a surgir, já tinha a força trazendo consigo a energia da cura, sendo empático, pessoas mais empáticas. Por isso que a pessoa que tem esse tipo A
sanguíneo, eles são bem práticos com a sua evolução, da sua essência, eles absorvem a dor do mundo por ser exatamente receptivo. Aí tem exatamente o B são exatamente os bruxos, os magos, os feiticeiros, as feiticeiras, as bruxas. Então são forças, tudo é energia. Energia é força geradora de vida. Então isso aí, tudo foi constituído dessas três energias. A energia racional, da planície racional, que se harmonizou com a energia do raciocínio do habitante, que perdeu o seu corpo original e que deu essa fórmula para a criação no reino animal de origem superior, que é o animal racional, na classe A, formando cada um ligado ao seu mundo. E aí representar essa divina, os três poderes, as três forças, Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é a energia racional pura e perfeita. Pai, exatamente o que é a água. Pai d'água, como diz o cearense, né? Pai d'água. Então, a resina é a mãe, a mater, mãe terra. Então, tudo isso teve a sua estruturação, a sua formação constituída dentro desses quatro planos, essas quatro energias: energia mediadora consciente e racional, formada pelo astral superior, a energia racional da planície astral, que formou a natureza elétrica e magnética, e a energia dos habitantes que formaram, e aí criou esse símbolo nessa temática material do espaço terrestre, o tempo e o espaço, promovido por esses engenheiros, arquitetos. São 7 engenheiros. Eu vou parar nesses 7 engenheiros, que é Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter e Plutão e Netuno. Então, Marte, o pai da matéria, Mercúrio, o pai da intelectualidade, da inteligência humana. Vênus é a mãe do amor, representa a mulher, a mãe do amor, da compreensão, da diplomacia, da luz, é a verdade. Você vê que é feminina, a luz, a verdade é feminina, porque vem de Vênus. Aí vem Saturno, que é o senhor do tempo, do espaço. Então, aí vem Júpiter, que é o senhor do conhecimento, da expansão do conhecimento, da intelectualidade de Mercúrio. Aí vem Plutão, que é o senhor da transformação, o senhor da morte, tá? Transformar para voltar ao estado natural. Aí vem Netuno, que é o senhor da intuição, da espiritualidade, que criou o mundo espiritual nesse campo eletromagnético, o campo invisível, vibracional. Então, vamos parar aqui no terceiro degrau, né? Porque já estou com 1h e 12 minutos. Então, no quarto degrau, que é o berílio, que foi o berço, a etimologia da palavra berílio, essa substância arquidoférica, constituída e formada pelo fluido eletromagnético, oriundo da energia racional, da planície racional, essa natureza que criou todo esse artifício material. E o berílio, ele é composto de muitas reações tóxicas, daquelas fluidos tóxicos, daquele espaço cósmico que havia ali. Por isso que ele pode causar grave doença, esse berílio. Infecciona, você vê, quando a água chocou na terra, então tudo que choca gera vida. Então já começa a nascer do chão, chocou, a mulher gestante, para não dizer choque, que seria chocante, na sensibilidade feminina, da beleza dela, da grandeza dela, né? Então, você vê, nós somos fruto fomos chocados, é um choque, é um curto-circuito. Por isso que existe o fuso e o semifuso, no paralelo que exatamente o fuso, que é o cruzamento do homem com a mulher. É um choque, exatamente, quando é ligado ali à tomada, né? O pino ligado ali na tomada, aí exatamente há o choque, a produção para a criação. Outrora foi feito para essas duas energias do chão eletromagnético, e por isso que o berílio tem essa etimologia de berço, que foi o berço ali plantada, a semente do corpo de energia que se extinguiu em cima da água e da terra, que deu causa aos vírus e microvírus do animal de origem racional, nos dando essa identidade de animal de origem superior. E por essa razão é que o berílio e seus compostos, que constituem a formação desse fluido, ele é muito tóxico e pode causar grave doença. Por isso que quando a mulher está gestante, qualquer coisinha nela infecciona. Quando ela está gestante, ela está gestando exatamente esta força microbiana, micróbios,
vírus, microvírus, visíveis e invisíveis. Então, os primeiros corpos que surgiram aí na quarta eternidade eram de constituição inorgânica. E não era ainda essa composição microbiana condensada, orgânica, como atualmente. Era completamente inorgânica, ou seja, de uma composição energética, fluídica, diferente do que imaginamos e pensamos. E por isso que ela produzia graves doenças, né? Por ter exatamente surgido nessa quarta eternidade, essa constituição inorgânica, metálica, que o lítio ia exatamente materializando, condensando. Assim, por exemplo, como os cristais fez cristalizar. O habitante do mundo racional está o que? Cristalizado na pineal, formado pelo lítio. Ele litigiou, cristalizou, materializou, condensou o habitante. Por isso que o racionalista desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Qual o objetivo da máquina? É fazer a transformação dessa energia para uma energia no estado superior e assim desmaterializar. Por isso que há a importância do ler e reler, para você ter contato com a sua energia natural, para exatamente desmaterializar. E assim foi constituído essa quarta eternidade, a formação dos corpos aqui no chão, por esses elementos, né? Por essas substâncias, por esses fluidos já constituídos desse plano dual eletromagnético, que diz que a unidade formou a dualidade, da dualidade gerou a multiplicidade para a formação e criação de seres visíveis e invisíveis. Isso está bem claro, ditado pelo racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o superior racional. Então, vamos ficar aqui na quarta eternidade. No próximo vídeo a gente continuamos da quarta eternidade em diante, dando exatamente as minhas considerações, a minha compreensão sobre esse grande estudo transcendental, cósmico, racional, ditado pelo maior ser universal, que nos presenteou com essa cultura divina superior, essa realeza divina, que é a cultura racional, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim nos esclarecendo quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não fosse o infinito amor a esse grande ser universal que é Manuel Jacinto Coelho. Por isso que existe na Terra agora duas culturas: a cultura artificial, que foi criada pelos pensadores e imaginadores formado pelo chão. Por isso que essa cultura, seu objetivo foi para o desenvolvimento do pensamento, da língua, da comunicação, da nossa intelectualidade, para compreendermos, termos a capacidade de entendermos a razão e conhecermos a nossa definição de ser pelo raciocínio. E assim, a cultura artificial, feita pelo pensamento e a imaginação. Por isso que todos os cursos que o pensador e o imaginador criou, eles se perderam nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos. E daí criaram o sofisma, querendo fazer da mentira a verdade sem ter base, sem ter lógica. Por quê? Porque esse conhecimento feito pelos pensadores e a imaginação, eles são inatingíveis aos movimentos do supercosmo, aos movimentos do astral superior, ao movimento do mundo superior, o mundo racional, que é o mundo da origem, a raiz mestra fecundadora da criação, da formação do universo. E assim é que foi necessário a vinda desse habitante do mundo superior, pelo seu infinito amor, a sua bondade grandiosa, e sem falar a grandeza da sua coragem em deixar o seu corpo original e vestir um corpo material de bicho, de animal, para nos presentear com o maior conhecimento, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, racional superior. Esse habitante que representa na Terra a personalidade do divino ser universal, que é o supremo raciocínio do universo, o racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, uma energia superior a todas as energias do universo. Então, Manuel era o tu que vestiu a roupa, foi a roupa que vestiu a essência, a energia desse habitante que veio até nós trazer a luz da razão e do amor para nos esclarecer, para nos libertar, para nos recuperar e nos salvar. E assim sendo, aqui vamos definindo esse momento, né,
deixando aqui meu abraço a Carmen Bright. Salve, salve, Cláudio, meu irmão racional. Uma boa tarde, sempre com o Racional Superior. Assim seja, sempre estaremos com ele, né, Carmen? Fátima Amaral, salve, uma boa tarde maravilhosa para você também, Fátima. E grato pela sua participação. Temos aqui também Valéria Sampaio, grato aí pela sua participação, Valéria. José Mascarenhas, salve, salve, salve. Salve, 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 Berenice, professora de Física Quântica, muito grato pela sua atenção. Salve, salve todos aí que estão a nos acompanhar. Então vamos ficar aqui na quarta eternidade, né? Essas são minhas considerações que eu estou fazendo. Eu quero deixar bem claro que a cultura racional é muito mais simples disso que eu estou falando. Eu estou dando minhas considerações de compreensão durante esses meus 53 anos de estudo da cultura racional, mostrando a grandiosidade dessa cultura que tem em si a definição definitiva da nossa situação deste mundo de matéria, provado e comprovado com base com lógica por esse mestre dos mestres, professor dos professores, rei dos reis. Por que rei dos reis? Porque rei, R de racional, E de eterno e de iluminado. Então esse rei eterno vem nos iluminar, os reizinhos que somos nós. Reizinho porque estamos perdidos, racionais perdidos aqui, aprisionados. Eternamente estávamos encantados. E agora, através da iluminação desse grande rei, ele veio nos iluminar pela imunização racional e nos salvar. Então ele é o rei dos reis, o sábio dos sábios, que nos prova e comprova, com base e com lógica, quem somos, o porquê que assim somos, o porquê que aqui estamos nessa situação de pensadores, sofredores mortais, como deixarmos de assim sermos sofredores imortais e voltarmos a ser o que éramos, racionais puros, limpos, perfeitos, nosso mundo de origem, e assim nos provando, com base com lógica, para onde vamos, como vamos e por que vamos, para deixarmos de assim sermos sofredores imortais. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, grato pela vossa atenção e iremos dar sequência a essas minhas considerações de compreensão desse estudo transcendental e cósmico que é a cultura racional, essa cultura divina que representa na Terra a realeza divina nos presenteada pelo verdadeiro Deus, o racional superior, que é o supremo raciocínio do universo. Através do mestre da justiça celestial, MJC, este ser que vestiu a essência do racional superior para nos presentear pelo ditado que ele com muita maestria, com muita simplicidade, transcodificou essa divina luz de Deus, que é a luz da razão, do amor, da pureza, que é a energia racional, em forma de informações para nos dar conhecimento, e nesse conhecimento podermos sabermos o porquê que estamos, de onde viemos e para onde vamos. Então, se você quer ter certeza e quer se conhecer, estude si, lendo e relendo o livro Universo e Desencanto, que é a união de todos os versos, num verso de razão, que é racional, com muito amor, feito pelo verdadeiro Deus, o racional superior, desenvolvendo todos nós para o nosso canto verdadeiro, que não é este, mas sim um mundo superior, o mundo racional, o mundo de onde viemos e que deu causa e consequência a este mundo animal, deste reino animal, onde estamos aqui aprisionados na matéria e que chegou o terceiro milênio para a nossa ressurreição, ressurgirmos para a nossa vida verdadeira e eterna no mundo superior em forma de corpos de energia de massa cósmica puros e perfeitos, habitantes do mundo racional, que somos seres racionais, somos no alto, vemos no alto e estamos agora na fase de voltarmos para o alto. Então, um salve a todos, luz, paz e amor, e vamos ficando por aqui, amanhã continuaremos. Fui!